Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for a hora que você está vendo esse vídeo, que você esteja estudando, seja muito bem-vindo e você está no lugar certo. Se você quer aprender mais sobre automação, sobre energia, sobre todo esse mundo gigantesco que é da eletrônica, da eletricidade, você está no lugar certo. Venha comigo que hoje vai ter muita coisa legal. Então, meus caros, hoje vamos entender de uma vez por todas do que se trata as leis de Kirchhoff. Que história é essa de lei dos nós, leis das malhas? Do que se trata esse negócio? E qual de costura é esse que Kirchhoff fez no mundo da eletrônica? Vamos descobrir isso aqui hoje. Vamos lá? Vamos comigo? Vamos lá pra telinha pra gente descobrir ponto a ponto isso. Segura aí, hora de estudar. Bom, pessoal, agora estamos aqui no nosso quadro, na nossa lousa negra. Vamos destrinchar agora, desmistificar essa lei de Kirchhoff. Mas antes disso, peço para vocês já deixarem like aí, né? Compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para você ficar sempre antenado, né? Para o YouTube te avisar sempre que surgir vídeo novo aqui. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Vamos colocar aqui. Vou fazer um nó representando aqui, ó. Essa bolinha preta aqui, isso. Tá representando aqui um nó. Mas o que nos traz a lei dos nós, né? O que seria, né? Em um nó, a soma das intensidades das correntes que chegam é igual à soma das intensidades das correntes que saem. O que está falando para mim, basicamente, né? Se eu tenho aqui um valor de uma corrente que está vindo desse nó, está entrando nesse nó, né? Tem outra corrente que está entrando nesse nó também, e tem uma outra corrente que está saindo desse nó. O que é esse nó, tá, pessoal? O que é o nó? O nó é essa intersecçãozinha aqui, tá? Ó. É onde eu tenho esse encontro do meu caminho, do meu circuito. Eu tenho essa derivação, né? Eu tenho essa intersecção aí no meu circuito. A gente chama de nó. I2 vamos colocar aqui, né, o valor de I1, I2 e I3. E o que nos traz mesmo a lei, né, de Kirchhoff, né? Ele nos diz o quê? Que em um nó a soma das intensidades das correntes que chegam é igual à soma das intensidades das correntes que saem. Então, e agora a gente observa, né? A gente observa uma coisa. Tenho o quê? Tenho duas correntes entrando e uma corrente saindo. E ele me diz que a soma das intensidades das correntes que entram é igual às correntes que saem. Então, se eu pegar e encontrar esse valor de cálculo aqui, ó, I1 mais I2, isso vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a I3. Sem mistério. Tá? É isso que ele está me dizendo. Né? Basicamente é conservação de energia isso daqui. Né? Tudo que entra em um lugar tem que sair. Né? Não está se perdendo, está se conservando. Né? Se entrou nesse nó, vai ter que sair desse nó. Né? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem, né, de questão da lei de Kirchhoff. Né? A primeira lei, importantíssima para a gente conseguir determinar algumas questões, né, para conseguir desvendar a nossa próxima situação. O que seria a nossa próxima situação? Numa malha, a soma algébrica das DDPs, diferença de potenciais, é nula. Tá bom? O que é DTP? O que é malha? Né? O que está falando aqui agora? Está falando que em uma malha, vamos dizer uma malha? O que é uma malha? Uma malha é um conjunto de ramos, tá? E o que é ramo? Né? O ramo, né, é uma parte da derivação do circuito. Né? Lembra que a gente tinha um nó aqui? Eu vou desenhar aqui um resistorzinho aqui, ligar nesse nó. Vou desenhar aqui um outro resistorzinho aqui, colocar aqui nesse nó. Perfeito. E vou colocar aqui agora, ó. Então vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui um outro resistorzinho aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou colocar uma fonte de tensão aqui, que perdoe minha noção de linhas retas aqui, né? Mas e vou findar aqui já, tá? Vou findar isso aqui agora. Né? Pronto, tem aqui meu circuito, tem uma fonte de tensão, né? Tem aqui uma fonte de tensão. Tenho o que? Um resistor aqui. Vou chamar de R1, vou chamar esse aqui de R2, vou chamar esse aqui de R3 e esse aqui de R4. Tá bom, coloquei os nomes aí nos meus dispositivos aí. Então o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma malha, não uma malha só, eu tenho duas malhas. Por quê? Porque eu tenho os ramos dos meus circuitos, mas olha só, o conjunto, esse caminho fechado que eu tenho dessas conexões dos ramos, né?
Isso forma uma malha. Observe aqui, ó. Se a gente observar bem, a gente vai conseguir visualizar um quadradinho aqui, ó. Olha só. Tem uma malha aqui e depois eu tenho outra malha aqui também, ó. Tá? Então eu tenho duas malhas dentro desse circuito, né? Vamos chamar essa daqui, essa primeira malha aqui, ó. Vou pegar essa cor de tinta aqui, vamos chamar essa aqui de malha 1, né? E essa aqui de malha 2, né? Então só para a gente entender o que nos traz então de informação aqui nessa nessa segunda lei de Kirchhoff, que é conhecida como a lei das malhas, né? Numa malha, a soma algébrica das DDPs, né, a diferença de potencial, é nula. Então ele está me falando o quê? Que eu tenho uma DDP, uma tensão elétrica. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma fonte de tensão. Ah, beleza, mas só tem essa fonte de tensão, não é isso? Pessoal, se eu tenho uma fonte de tensão, onde mais que eu tenho tensão também? Eu tenho quedas de tensão aqui, ó, nos meus dispositivos, certo? Então tá aqui, ó, tem uma tensão aqui da fonte, mas eu também tenho uma tensão que está em cima do resistor R1, tensão que está em cima do resistor R2, uma tensão que está em cima do resistor R4, e uma tensão que existe em cima do resistor R3. Sim, então todos esses dispositivos existe uma queda de tensão. Tá? Então o que está me falando? A lei de Kirchhoff me traz que dentro de uma malha, né, as somas dessas diferenças de potencial é nula. E como que eu vou determinar esses valores? Né? Primeiro vamos pegar aqui uma equação para essa primeira malha, né? A malha 1. Bem legal, para a gente entender que a gente vai ter que começar aqui a aplicar a lei dos nós. Observe que a gente tem um nó aqui. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou arbitrar sentido de corrente para os meus dispositivos. Eu vou colocar que tem uma corrente I1 indo por aqui, tá? E esta corrente 1 tem uma corrente I2. Eu estou escolhendo os sentidos, tá? I2 vindo por aqui. E tem uma corrente I3. Aliás, eu vou fazer essa corrente 3 num outro sentido. Por quê? Porque sou eu que escolho isso aqui. Ah, professor, então eu que vou escolher esses valores aí? Não os valores, tá? Você vai escolher o quê? Os sentidos. Você vai determinar para qual sentido que a corrente vai fluir. Ah, mas e se eu escolher errado, professor? Se você escolher errado, não tem problema, que o exercício vai te mostrar que isso está errado. Tá bom? Como que isso vai mostrar? No final a gente vai perceber. Calma, espere até o final para saber. Tá? Então vamos lá. Agora eu defini sentidos de corrente, né? Com base na minha lei dos nós. Com base na lei dos nós? Porque eu estou determinando aqui que, né? Eu vou até colocar bem aqui no cantinho, ó. I2 é igual I1 mais I3. Certo? Isso aqui vai me ajudar a resolver essa situação aqui. Tá? Por enquanto não tem valor, depois a gente vai fazer um exercício que vai ter valor. Tá? Mas isso aqui já vai me ajudar. Isso aqui vem de onde? Da lei dos nós, olha só. I1 e I3 estão entrando nesse nó. Correto? E o I2 está saindo deste nó. Legal. Então, a soma desse de I1 e I3 tem que ser igual a I2. Correto? Somando I1 mais I3, a soma das correntes que entram deve ser igual à soma das correntes que saem. Como tem só o I2 saindo, então I2 tem que ser igual a I1 mais I3. Então isso aqui vai me ajudar bem mais para frente. Mas depois que eu arbitrei esses sentidos, né, das correntes, né, o que eu vou fazer agora? Para me ajudar a resolver meus cálculos, eu vou começar a colocar um sinalzinho aqui nos resistores, uma polarização na tensão desses resistores. Por quê? Porque no resistor não está claro como que está essa polarização neles aí, de tensão. Mas na minha fonte sim, na minha fonte eu tenho. Né? A gente sabe, né, que a perninha positiva aí, né, ela é a maior. E aqui a menorzinha é a negativa. Legal, eu já sei disso, beleza. Bom, mas e no meu resistor? No meu resistor eu não tenho isso. Né? Eu vou adotar o seguinte. Eu vou colocar que por onde a corrente está entrando, eu vou colocar o sinalzinho de mais. E por onde a corrente está saindo, eu vou colocar o sinalzinho de menos. E quem que determinou esse sentido da corrente? Fui eu, ora bolas. Então eu que estou determinando, né, a polarização desse resistor aqui também. Então aonde está
Então vamos entender, já entendeu a jogada? Então vamos colocar para esse daqui também, I2. Aonde a corrente está entrando nesse dispositivo? Está entrando aqui, ó, mas está saindo aqui. Corrente 2 está entrando aqui, opa, mas está saindo aqui. Né? Olha o sentido, ó, sentido aqui, né? Sentido horário, ó. E o I3, ó, o I3 aqui também, olha só como é que está esse sentido aqui desse I3. Aqui ela está entrando aqui embaixo, ó, ela está saindo daqui. Então aqui, ó, positivo e aqui negativo. Bom, agora eu já polarizei também as quedas de tensões existentes dos meus resistores. Agora o que eu vou fazer? Vou extrair essa equação. Como? Eu vou percorrer essa malha. Vou percorrer. O que eu vou percorrer? Bom, vamos aqui, agora vamos lembrar de uma maratona, vamos lembrar de um circuito, né, automobilístico aí. Só para a gente fazer a analogia do circuito elétrico. A gente tem um circuito elétrico, e a gente tem um caminho aqui que é essa malha, né? Essa malha 1. Então eu vou partir de um ponto, determinei esse ponto aqui. Esse pontinho roxo aqui vai ser o nosso referencial, por ele que eu vou começar. Né? O meu percorrer, o meu circuito. Então, imagine que eu vou sair desse ponto e vou retornar para esse ponto. E a partir que eu vou percorrendo, eu vou encontrar quedas de tensões, né, nesses dispositivos. E eu vou estar analisando elas. E eu vou estar observando aqui. Vamos começar aqui agora a percorrer a minha malha. Vou começar aqui pelo meu pontinho roxo, que eu determinei meu ponto de partida. E a partir daqui agora eu vou percorrer este sentido aqui, esse percurso, esse circuito, olha só, olha o circuito elétrico nas bordas desta malha, tá? Então vamos lá. Então aqui vai ser, olha só esse percurso, que legal. Como que vai ser feito? Vou partir desse aqui e o que eu vou encontrar? Vou encontrar quedas de tensões nesses dispositivos quando eu estiver percorrendo. E a primeira coisa que eu encontrei, tensão aqui, foi a minha fonte. Olha só, e qual foi o sinal que eu encontrei quando eu encontrei a minha fonte? Foi o sinal negativo. Né? Então eu vou colocar aqui agora, ó, menos V. Legal, encontrei a minha fonte. Vou continuar o meu percurso e vou encontrar aqui agora uma queda de tensão em R1. E qual foi o sinalzinho que eu encontrei aqui em R1? Foi o mais, né? Então vai ser mais o quê? A queda de tensão em R1. Tá, como que é a queda de tensão em R1? Vamos lembrar então da lei de Ohm, que todo mundo já viu, que vai nos trazer esta fórmulazinha aqui, ó. Tensão, vou até anotar aqui no cantinho, ó. Tensão é igual ao quê? Resistência vezes a corrente, não é isso? Tensão, resistência vezes corrente é você rir, né? É a famosa você rir. Então, é tensão, resistência vezes corrente. Então, quem que é que está aqui? Qual é a resistência essa? É o meu R1. Então vai ficar aqui, ó, R1 vezes... Qual é a corrente que passa pelo R1? É a minha corrente I1. Então ficou aqui, ó, I1. Legal. Isso aqui é a queda de tensão, tá? Esse aqui é a queda de tensão do resistor 1, que é composta pela resistência do dispositivo, né, vezes a corrente que percorre esse dispositivo, passa por esse dispositivo. Bom, agora eu vou continuar aqui então a minha jornada pelo meu circuito da minha malha, né, da minha malha 1. E eu vou encontrar outro dispositivo, meu R3. E qual que é o sinal que eu encontro no meu R3? Menos, né? Então agora eu encontrei o menos aqui, o negativo. Então isso aqui vai ser o quê? Ó? R3 vezes qual é a corrente que percorre? I3. Pronto. Agora eu passei do meu R3, encontrei mais alguma resistência aqui? Não. Então vou agora retornar para o meu ponto de origem e percorri toda a minha malha. Então agora minha equação que vai ser igual a, como que me fala aqui, ó, é nula. Então vai ser igual a 0. Encontrei então a equação da minha primeira malha. Tá bom? Simplesmente é isso que Kirchhoff fala. Né? Kirchhoff fala. Agora aqui, ó, vamos encontrar a minha equação na segunda malha.
Como que será ela? Eu vou fazer o mesmo processo. Vou escolher um ponto e vou percorrer essa malha. Tá bom? Vou escolher esse ponto aqui agora, ó. Esse ponto aqui, ó. Vou partir daqui. Partir daqui e vamos subir, né? Subindo. Vou encontrar o quê? Queda de tensão em R3, tá? R3 aqui vai ser o quê? O que vai ser esse R3? Vai ser o quê? Positivo, porque foi o primeiro sinalzinho que eu encontrei, ó, mais R3. Mais R3, né? Quando é positivo, não há necessidade de escrever, então não vou escrever, tá? Já vão aprendendo isso aí, que quando é positivo, a gente não há, no primeiro termo, não há necessidade de falar que é positivo. Né? Entende-se que já é. Então vai ser R3 vezes a corrente que passa por R3 é o quê? I3. Legal? Continuei o percurso. Olha só, quem que eu vou encontrar agora? R2. Então, olha aqui, ó, mais, porque o primeiro sinalzinho que eu encontrei foi o mais. R2 vezes I2 que está passando pelo R2. Tá legal? Ah, professor, por que você está multiplicando aí R2 vezes I2? Porque, ó, a fórmula da lei de Ohm, tá bem aí? Bom, então vamos continuando o nosso percurso. Saí do R2 e encontrei quem? Ó, queda de tensão em R4. Tá? Queda de tensão em R4. Qual que é a fórmula da R4? Resistência vezes a corrente. E qual foi o sinalzinho que eu encontrei primeiro? O mais. Então vai ser mais resistência, que é o R4, vezes a corrente. E 2, né? Já ia falando em 4, né? É I2 que está percorrendo o resistor R4, né? Percebe que é a mesma corrente. Por quê? Porque eles estão ligados em série, né? Um em sequência do outro aqui, né? E isso tudo aqui, vou ter mais resistência aqui? Não, vou retornar o quê? Para o meu ponto de origem que eu comecei a percorrer. Isso aqui então vai ser igual a 0. Zero ficou cortando um pouquinho ali, né? Mas então agora eu já tenho as minhas duas expressões aqui, né? Isso aqui é o que a teoria de Kirchhoff da lei das malhas me diz, né? A lei dos nós é bem mais fácil a gente entender. A lei das malhas a gente precisa ter um raciocíniozinho aí para a gente encontrar. Mas bom, partiu daqui agora, a gente vai fazer um exercício para determinar isso, tá bom? Então vamos, próximo slide. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a gente entender, né, e chegar à solução deste problema aqui. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Vamos determinar então, né, quais são as nossas correntes. Aliás, vamos ler o enunciado primeiro, né? Antes de tudo, vamos entender o que está pedindo o meu exercício. Então vamos lá. Está pedindo o quê? Encontre o valor de tensão elétrica entre os pontos A e B. Então é isso que está pedindo. Onde está meu ponto A? Onde está meu ponto B? Está bem aqui, né? Ó, ponto A, ponto B. E o que eu tenho entre esse ponto A e esse ponto B? Eu tenho esse resistor de 15 ohms. Legal. O que ele está querendo? A tensão elétrica sobre esse resistor de 15 ohms. Ele está pedindo para mim encontrar, né, no caso a solução aqui seria o quê? A tensão elétrica entre A e B. Tensão elétrica em AB. Bom, eu sei que a tensão elétrica nesse trecho, né, seria o resistor de 15 ohms vezes a corrente que passa por ele. Tá legal, eu não tenho o valor dessa corrente. Eu tenho só o valor da resistência. Então, o que eu tenho que descobrir? O valor dessa corrente que passa. Agora sim, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a gente conseguir entender isso, né? O que a gente observa aqui? Eu tenho duas malhas, ó. Tenho esta malha aqui e tenho também esta outra malha, ó. Tenho duas malhas aqui. E tenho este nó. Este nó aqui também que eu vou utilizar. Eu tenho outros nós, mas eu vou arbitrar utilizar esse ponto A aqui para encontrar as minhas correntes circulantes nesse circuito elétrico, tá? Então o que vai ser aqui? Eu vou arbitrar um valor, vou falar que tem uma corrente vindo nessa direção, que eu vou chamar ela de I1. Tem uma outra corrente neste sentido aqui, que eu vou chamar ela de
Vou chamar ela de 3 aqui. Por que 3? Porque essa malha aqui, vai ter outra corrente que vai derivar aqui, que eu vou chamar ela de I2. E eu vou fazer assim, eu vou arbitrar ela meio contra-intuitivo, assim como a gente fez, né, só para vocês perceberem que não tem problema para encontrar os valores. Isso não vai me interferir. Tá? Que é isso? Aqui eu vou colocar I2. Tá bom, I2. Legal. Né? Então eu tenho uma corrente. Eu tenho uma corrente I1 nesse sentido, tenho uma corrente I2 nesse sentido e tenho uma corrente I3 nesse sentido. Então aqui eu posso aplicar a minha lei dos nós. Qual seria a minha lei dos nós, né? Somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Né? Então eu teria o quê? Eu teria I1 mais I2 mais I3, né? Todos isso deverão somar. A somatória das correntes que entram deve ser igual à somatória das correntes que saem. Quais correntes estão saindo? Nenhuma, né? Então, dá zero. Né? Então, isso aqui vai ter que ser o I1 mais I2 mais I3 vai ter que ser igual a zero, vai ter que ser igual a nulo, né? Valor nulo. Legal? Então, vamos lá. Vou deixar essas expressões montadas e agora vamos aplicar aqui, né, a lei de Kirchhoff das malhas. Então eu tenho esta malha número 1 e também tenho esta malha aqui número 2. Certo? Bom, vamos entender aqui então. Vamos começar aqui com a malha número 1. Vou colocar aqui na malha número 1. Vamos atribuir aqui as polaridades das quedas de tensão em cima dos resistores, né? Como que eu faço isso? Eu me oriento pela corrente que eu escolhi. É o sentido da corrente. I1, por exemplo, eu coloquei que ele está vindo nessa direção, nesse resistor. Então, I1 está vindo aqui, né? Então ele está entrando por esse lado e está saindo por este desse resistor. Ele entra no positivo, sai e fica negativo. Tá? I3, como que está o sentido? Ele está entrando por aqui, então vai ser aqui, ó, positivo e aqui negativo. I2, como foi que eu escolhi? Eu escolhi nesse sentido aqui para cima, né? Então como que vai ser? Está entrando aqui embaixo e está aqui em cima, saindo aqui em cima. Então ele entra, quando ele entra fica positivo, quando ele sai fica negativo. Basicamente é isso aqui, né, que a gente já colocou os valores. E aqui os da fonte a gente sabe, tracinho menor é o negativo, tracinho maior é o positivo. Tracinho menor é o negativo, tracinho maior é o positivo. Legal, agora eu já tenho também as minhas quedas de tensões arbitradas aí também. Agora eu vou percorrer. Comecei a percorrer a malha. Encontrei então o sinalzinho negativo. Né? Vou colocar ele aqui. E qual que é o valor da tensão que eu encontrei agora? Encontrei a tensão de 20. Né? Continuei a percorrer. Encontrei um sinalzinho positivo. E o que eu encontrei aqui agora? Não encontrei o valor de tensão. Encontrei um valor de resistência, mas eu sei, mas o que eu preciso encontrar? São as tensões, né? Afinal, lei das malhas. Né? A somatória das tensões em uma malha deve ser igual a zero. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando aqui agora, ó, a fórmula da tensão. Né? Qual que é a fórmula da tensão? Resistência vezes a corrente. Né? Então, eu tenho uma resistência, e qual é a corrente que percorre esse resistor? Né? É o I1. Então, vai ficar aqui, ó, mais... porque eu encontrei o maisinho aqui, mais 10 e 1. Continuando percorrendo, né? Vou encontrar aqui agora, ó, esse sinaizinho, eu fiz a curvinha aqui no ponto A, encontrei o negativo, que vai ser o quê? 15, novamente uma fórmula, né? 15 vezes, qual que é a corrente que passa por ele? I2. Terminei isso aqui agora, saí e cheguei ao meu ponto de origem. Então, isso aqui agora é igual a zero. Reorganizando essa fórmula aqui, né, vai ficar isso daqui para mim. Ó. Vai ficar, ó, 10 e 1 menos 15 e 2 é igual a 20. Pronto, resolvido aqui uma situação. Beleza. Vamos percorrer a outra malha. Né? Vamos percorrer essa outra malha aí. Né? Essa malha aqui eu vou começar também. Posso começar desse ponto? Vou começar desse ponto aqui. Né? Vou começar aqui desse ponto e vamos começar a percorrer. O que eu vou encontrar aqui? Encontrei o sinalzinho de mais. Mais. Qual que é o valor da resistência? Vai ser 15. Deixa eu só anotar aqui que essa aqui é a malha 2. Pôr de roxo aqui embaixo. Bom, então vai ser o que aqui agora? Vamos percorrer a nossa malha. Encontrei o sinalzinho de mais.
Está aqui. Agora eu vou utilizar a fórmula. 15. Quem é a corrente que passa pelo 15? I2. Continuei percorrendo a minha malha. Encontrei mais outra fórmula ali, ó, que é o meu resistor, né? E qual sinal que eu encontrei? O negativo. Então vai ser menos, né? 10 e 3. Continuei a percorrer, encontrei uma fonte de tensão. E qual o sinalzinho que eu encontrei? O positivo. Então vai ser mais 12. Terminei, não tem mais resistor, cheguei ao meu ponto de origem. Isso aqui vai ser igual a 0. Reorganizando essa malha aqui, acabou que eu fiquei com essa expressão aqui, ó. 15 e 2 menos 10 e 3 é igual a menos 12. Bom, agora eu tenho algumas coisas que dá para mim relacionar aqui. Por exemplo, né? Eu tenho 3 incógnitas, 3 valores de corrente, 2 equações e 3 incógnitas. Eu preciso, para conseguir resolver isso, deixar essas 2 equações somente com 2 incógnitas. Né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar substituição. Por quê? Como assim substituição? Ora, eu tenho aqui I1, tenho I2, tenho I2 e tenho I3. E aqui também, ó, eu tenho I1, tenho I2 e tenho I3. Mas aqui eu posso fazer essa jogada, olha só. Eu tenho I1 aqui, não tenho o I1 nessa daqui, mas eu vou tirar esse I1. Eu vou fazer isso aqui, ó. O I1 é igual. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse I1. Né? Essa galerinha que está desse lado de cá, ó, desse lado de cá da igualdade, eu vou passar para cá. Né? E eles estão somando, vão passar subtraindo. Então vai ficar menos I2 menos I3. Tá? Então isso aqui é o quê? I1. Legal. Então onde tem I1 aqui, eu vou colocar esse valor. Né? Essa expressão. Então vai ficar 10 vezes. Os 10 vai estar multiplicando ali quem? Menos I2 menos I3 menos 15 I2 igual a 20. Tá, então isso aqui vai ficar quanto? Multiplicando isso daqui, ó, 10 vezes I2, 10 vezes I3, vou ficar menos 10 I2, porque é negativo, né? Sinais diferentes, né? Multiplicação de sinais diferentes, sinais opostos. Então vou aqui agora, ó, 10 vezes menos I3, vai ficar menos 10 I3, né? Menos 15 I2 igual a 20. Vamos colocar os termos semelhantes que eu tenho aqui, né? Que termo semelhante que eu tenho? Eu tenho qual termo semelhante aqui? Tenho este e tenho este termo semelhante. Né? Então o que eu vou fazer? Vou uni-los. Vai ficar o quê? Menos com menos, né? Eu devo 10. Né? E depois chegou outro cobrador me cobrando 15. Acabou que eu estou devendo 25. Né? Então fica menos 25 e 2. Né? Menos 10 e 3. Tudo isso aqui igual a 20. Tá? Bom. Agora eu cheguei numa expressão que eu tenho só 2 incógnitas e aqui também eu tenho essas mesmas 2 incógnitas. Eu consigo agora fazer o quê? Somar essas 2 expressões e obter, né, apenas anular alguma dessas incógnitas e extrair somente uma delas. Como a gente está querendo saber o valor de I2, vamos fazer assim, vamos anular essa em 3. Como que eu vou fazer para anular esse 3? Aqui eu tenho menos 10 e 3. E aqui eu também tenho menos 10 e 3. Se eu pegar essa expressão aqui e multiplicar ela por menos 1, eu vou inverter todos os sinais dessas operações. Tá? Então aqui vai ficar, acabar que vai ficar aqui. 25 e 2 mais 10 e 3 igual a menos 20. Então essa daqui agora eu vou utilizar para somar com esta. Né? Então, vou fazer um novo percurso aqui agora, que eu vou fazer justamente isso. Eu vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar essa expressão aqui, ó,
vou copiar ela aqui embaixo, ó, 25 e 2 mais 10 e 3 igual a menos 20. Né? Vou pegar isso daqui agora, ó, e vou somar. Né? Vou somar isso daqui. Vai ficar quanto? 25 e 2 mais 15 e 2. Eu vou ficar com um valor de 42. É isso mesmo? Olha só. Agora que entra a minha jogada. Agora que fica legal. Né? Quando eu fazer essa conta aqui agora. Ó, 10 e 3. Eu estou devendo menos 10 e 3 e tenho 10 e 3 para pagar. O que eu vou fazer? Quando eu vou pagar, tudo isso aqui vai ficar, não vou dever mais nada, vai ficar zero. Então aqui eu consigo anular esse termo. Depois que foi cancelado isso daqui agora, então a gente tem menos 12 com menos 20, né? Então agora eu pego menos 12 com menos 20, vai dar o quê? Menos 32, certo? Então eu já tenho menos 32 aqui agora. Esse 40, né? Isolando esse 40 que está aqui, né? Passando ele para o outro lado, vai ficar o quê? Menos 32 dividido por 40. Encontrar o valor, né? Eu vou encontrar o valor de menos 0,8. Como isso está tratando de uma corrente, eu acabei de encontrar o valor em amperes, né? Então tá aqui agora, minha solução. E 2, encontrei menos 0,8 amperes. O que isso significa para mim? Por que está menos? Pessoal, só está menos aqui, porque o sentido que eu encontrei aqui da corrente, ó, esse sentido aqui, na verdade é o contrário, essa corrente não está vindo nessa direção, ela está vindo no sentido oposto, tá bom? Está vindo no sentido oposto. Então, esse menos aqui serve para me indicar isso. O valor dessa corrente é quanto? 0,8, tá bom? 0,8. Agora, pessoal, eu já sei. Consigo encontrar qual que é a tensão entre esse 15 ohms aqui, que está nesse resistor de 15 ohms, entre o trecho A e B, conforme pede meu exercício. Consigo, por quê? Agora eu sei, olha só, vou voltar aqui, ó. Quais são os valores, ó? Tensão o A e B é igual ao quê? O resistor de 15, né, vezes a corrente que passa por ele. Qual é a corrente que passa por ele? I2. E qual que é o valor de 2? Olha só, atenção. Vai ser 15 vezes... Eu vou pegar só esse módulo, tá? Eu vou pegar só o valor do 0,8, porque esse sinal aqui me serve para indicar o sentido da corrente. Tá? E me serve também, né, para quando eu quiser encontrar as outras correntes. Né? Quando eu for encontrar as outras correntes, por exemplo, eu quero encontrar todas as correntes, né, I1 e I3. Esse valor aqui deve ser, esse negativo deve vir junto para compor o valor do I2. Tá? Como aqui eu estou querendo saber o valor da queda de tensão, pouco importa esse sinal negativo, ele só vai mudar para mim o sinal. Se vai ser positivo ou negativo essa queda de tensão. Isso aqui para mim pouco importa na tensão. Mas quando eu estiver calculando as correntes, devo considerar sim esse negativo, tá bom? Então, mais uma situação proposital aconteceu aqui, justamente para a gente falar sobre essas opções. Então vamos continuando, vai ser aqui 15 vezes 0,8, né? Quanto que vai dar essa tensão aqui agora? Quanto que vai dar essa tensão? É só pegar, fazer na calculadora aí, você vai pegar, fazer na calculadora aí, 15 vezes 0,8 vai me dar quanto? Vai me dar 12. Como estou tratando de tensão, vai ser o quê? 12 volts. Pronto! Encontrei a tensão, a queda de tensão existente, né, entre os trechos A e B. Né? Tá aqui. 12 volts nesse ponto aqui. Né? Entendido como que está esse valor aí? Como foi encontrado essa queda de tensão? Posso falar também, simplesmente, qual que era a queda de tensão no resistor de 15 ohms? Né? É justamente essa mesmo, né? 12 volts, porque esse resistor está entre os trechos A e B, né? Entre os pontos A e B, certo? Está determinado entre esse ponto. Então, com isso, eu concluo, né? Resolvi essa situação aqui utilizando, né, as leis de Kirchhoff para me auxiliar na resolução dessa malha, tá bom? Então, é muito útil a lei de Kirchhoff, principalmente para circuitos complexos, assim, né, que tem uma certa complexidade. Quando, por exemplo, principalmente quando tem duas fontes de tensão, pode ter duas fontes de tensão? Pode ter mais de duas fontes de tensão, né? Pode, em vez de ter uma fonte de tensão, ter uma fonte de corrente, né? Pode ter uma fonte de corrente ali, né?
Mas aí o que eu vou fazer? Como é que vai ser a tensão? Não vai ter tensão aqui, vai ser corrente, né? Ele vai te dar um valor de corrente ali, por exemplo, né? Que vai estar informando essa fonte de corrente e você vai estar considerando já tem um valor de uma corrente que vai estar circulando nessa malha, tá? Então pode ter várias maneiras aqui nesse circuito de você estar resolvendo por Kirchhoff, né? Muito legal isso. Bom, espero que tenha sido bem proveitoso para vocês aí, que vocês tenham tirado bastante conhecimento dessa videoaula, né? Espero que tenha ajudado, auxiliado vocês nas resoluções dos estudos. E, pessoal, bons estudos para vocês. Continue ligadinho aqui. Se você não se inscreveu ali no início, já se inscreve, já deixa seu like, já compartilha, né? E toca o sininho aí, clica no sininho para sempre ficar alertado quando surgir vídeo novo por aqui, tá bom? Então vou me despedindo de vocês. Até logo. E tchau, tchau. Até a próxima.